Meus irmãos, uma boa noite. Que Jesus esteja em nossos corações e pensamentos, iluminando nossa jornada, nossa caminhada, em busca da nossa evolução, na certeza de que contamos com esse amigo maior que é o Mestre Jesus. Aos que nos acompanham nesse dia de hoje, do atendimento fraterno, do Centro Espírita João Moreira Rego, desejando que todos estejam em paz, otimistas, esperançosos, se alimentando dos ensinamentos de Jesus, do seu exemplo de amor e de paz. E dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, estamos no capítulo 6, que é aquele capítulo que fala do Cristo Consolador. E vamos ler o item 3, o Consolador Prometido, aquela mensagem de Jesus nos prometendo um outro Consolador. E ele nos diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Está em São João, no capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Vamos refletir nessa promessa de Jesus, de que enviaria um outro Consolador. O que é que nós entendemos desse Consolador? Quem é esse Consolador? Como é que nós podemos identificar esse Consolador que permanecerá conosco eternamente? E aí a gente precisa refletir desde o início da mensagem, porque Jesus aqui impõe um jugo, né? Impõe um requisito. Quando ele diz: se vós me amais e guardai meus mandamentos, necessitamos amar a Jesus. E como vamos amar a Jesus? Nós vamos verdadeiramente amar a Jesus quando nós nos prontificamos a vivenciar o seu exemplo, a seguir o seu exemplo, a seguir os seus ensinamentos. Aí está a grande dificuldade nossa, né? Mas necessitamos de um esforço com assistência da espiritualidade para vencermos as nossas dificuldades íntimas e poder realmente amar a Jesus, exemplificando nas nossas vidas o que ele nos ensinou, o que ele nos orientou. E tem uma mensagem muito interessante de Emmanuel, quando ele nos fala dessas palavras de Jesus, desse ensinamento de Jesus, e o quanto nós temos dificuldade ainda de vivenciá-lo, de vivê-la realmente, verdadeiramente. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, no capítulo 125, com o título Ricamente. A palavra do Cristo habita em vós ricamente. É Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 16. E veja o que Emmanuel nos fala com relação a essas palavras de Jesus, esses ensinamentos de Jesus. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando réptos
e solicitando reparações. As severas procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lamentável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. É assim que nós vamos amar ao Cristo verdadeiramente, né? E aí, se a gente ama Ele, cumpre esses ensinamentos, realmente nós temos o Consolador conosco eternamente. Porque está justamente nessa vivência que nós vamos ter esse Consolador permanentemente conosco. Nós cremos verdadeiramente nessa realidade, né? Que esses ensinamentos estão em nós, está conosco eternamente, ninguém tira. Depois que a gente vivencia esses ensinamentos de Jesus, e a vivência fica ali marcada para sempre. E a certeza de que tudo que Jesus exemplificou e deixou para o mundo inteiro, para o planeta Terra, é verdadeiro. É justamente na vivência que nós vamos encontrar essa consolação, essa realidade colocada nessa promessa, né, de Jesus, quando promete esse Consolador. Na realidade, o Consolador são ensinamentos verdadeiros que nós precisamos vivenciar. Mas para termos essa certeza de que esses ensinamentos são verdadeiros, só a vivência vai nos dar essa certeza. Só realmente passando e vivendo é que temos essa absoluta certeza de que o que Jesus pregou, do que Jesus exemplificou, é para sempre. E que é justamente nessas palavras, nessa vivência, onde nós vamos nos fortalecer e vamos provar a nossa fé, a nossa confiança e a certeza de que realmente Ele traz as verdades que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Trazendo para os dias de hoje, no momento atual, que é rico para que a gente dê esse testemunho de que as palavras de Jesus são verdadeiras, da gente manter a nossa fé nos ensinamentos dele. O momento agora nos traz a todo instante essa oportunidade. E você vê que Emmanuel faz umas perguntas, né, bem esclarecedora, quando ele diz assim, que nós daremos testemunho da nossa obediência nos resignando, né? Como é que nós vamos acreditar em Jesus, acreditar que a palavra dele é verdadeiro, se a gente desobedece? Daremos testemunho de obediência exaltando a revolta? Mas aí, quando as coisas não saem como a gente quer ou pensa, a gente já começa a não confiar no poder de Jesus, né? Dizeis confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias a tuas expectativas, demonstra deplorável indigência de fé na inconformação. Então, quando não sai dentro dos nossos padrões, dentro da nossa vontade, já deixamos de confiar, né? Porque a gente quer que Jesus, que Deus concorde com todos os nossos pensamentos, com as nossas vontades. E na maioria das vezes, esses pensamentos e vontades são perturbadoras, não vai nos trazer nenhum bem. Quem sabe mais e melhor
da nossa vida, do que é melhor para nós, é o nosso Pai que nos criou. Ele é quem sabe o que nós necessitamos para nos reajustar, para crescer, para aprender. Ele sabe qual a nossa jornada que devemos trilhar. Quando reencarnamos, já trazemos um projeto reencarnatório, um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório é que vai nos ajudar a vencer as dificuldades, né, dessa reencarnação, nos qualificando para uma etapa mais superior, para uma escalada maior no nosso processo evolutivo. Então, nós não queremos nos sujeitar às ordens divinas. Nós não queremos nos sujeitar aos ensinamentos de Jesus. Achamos que é ultrapassado, que não é bem assim, que isso foi naquele tempo. Então, como que nós vamos nos consolar se a gente não acredita? Se a gente não tem a fé? Então, a consolação vem quando a gente nos prontificamos e damos o testemunho da fé, da confiança, de saber que a espiritualidade, que Deus sempre nos oferta o melhor. E mesmo que aquele melhor não esteja de conformidade com os nossos ideais, a gente tem que se resignar e saber que aquilo é o melhor para o nosso crescimento espiritual. E aí, resumindo, nós percebemos que nós ainda estamos mais sendo dominados pela matéria do que pela espiritualidade maior, né? A nossa visão é do mundo material, onde os melhores ideais é onde a gente ganha, e sempre o ganho dentro dos padrões da matéria, o ganho do mundo lá fora, onde o poder, o ter, é que fala maior. E os padrões do Cristo visa o nosso crescimento espiritual, porque o mundo espiritual sobrevive sem um mundo físico. Esse mundo que nós estamos é um mundo que desaparece, que não é permanente. É um mundo onde nós estamos por algum tempo. E quando nós regressarmos, nós não vamos levar nada das coisas materiais, né? Vamos deixar tudo aqui, porque é matéria, e a matéria é perecível, o espírito não. Vamos retornar à nossa pátria espiritual em espírito. O corpo fica, nada se leva de matéria, só o espírito que retorna, né? Acompanhado do seu perispírito. Mas assim, vivendo a realidade da matéria, a gente não consegue entender as perdas, né? As dificuldades. A gente nunca acha que aquelas dificuldades que vêm é para o nosso bem-estar e crescimento. A gente quer as coisas dentro dos nossos padrões, né? E aí vem o comodismo, o imediatismo, que não nos deixa pensar melhor na visão do espírito, do que é bom para o espírito. Então, para a gente ter realmente esse Consolador prometido eternamente conosco, é necessário que a gente domine a matéria, que a gente passe a pensar melhor no mundo futuro, na vida futura, que é o mundo espiritual, na realidade do espírito, do que é bom para o espírito e não para a matéria, né? E aí, quando a gente consegue dominar a matéria e deixar que o nosso espírito reine soberanamente, nós vamos olhar para as coisas materiais de uma outra forma. Nós não vamos valorizar tantas perdas materiais. Vamos compreender que tudo aquilo que estamos usando agora não é nosso. Nós somos usufrutuário. Vamos usar por um tempo, mas que depois passarão para a mão de alguém ou vão desaparecer. Mas o investimento a nível espiritual, ele é bem mais rico, ele é bem mais necessário do que esse investimento todo a nível material que passa. Então, vamos refletir em tudo isso para que a gente possa realmente obter esse Consolador como um apoio verdadeiro para os momentos difíceis, para que a gente entenda os momentos difíceis como aquele momento importante para o nosso crescimento. E o momento atual nos leva a parar para refletir sobre essas necessidades espirituais. Então, meu irmão, que a noite de hoje a gente possa retornar ao Evangelho e
ler novamente a mensagem de Jesus, refletindo com mais profundidade, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa experiência, para a nossa vivência nessa reencarnação. Desejando a todos muita paz, que a equipe espiritual superior do João Moreira Rego possa visitar cada um de vocês, aplicando passe, dando saúde, equilíbrio, bem-estar, e que durante o sono físico sejam atendidos espiritualmente pelos benfeitores maiores, trazendo a calma, a tranquilidade, a saúde, o conforto, a consolação, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus cuida de todos os seus filhos. A providência divina vela por todos nós. Nós que fazemos parte da equipe espiritual do Centro Espírita João Moreira Rego, no plano físico, desejamos a todos muita paz, receba as nossas vibrações amorosas, de amor, de carinho para com todos, e que brevemente Deus nos conceda a oportunidade de estarmos juntos. Muita paz e que Jesus nos abençoe.